versículo de número 9. 2 João 1:9. Isso. 2 João 9, né? Porque só tem, na verdade, um capítulo, né? Não. Tem. Né? Só tem um capítulo. Então, 2 João 9 diz assim: todo aquele que o que, irmãos? E não persevera no que? Irmão, para tudo aí. Você está com a Bíblia na mão? Achou aí 2 João 1:9? Lê bem alto no 3. 1, 2, 3. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a quem? A Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Você entendeu aí, irmãos, o que está escrito aqui? Isso aqui é muito sério, Paulo. Isso aqui é coisa para crente, meu irmão. Quando eu falo assim para crente, eu estou falando aqui para filho de Deus. Eu vou ler em outra versão só o versículo de número 9. Sabe, alguém pode dizer aqui o que é prevaricar? O que é isso? Prevaricar, fazer coisa errada, é? Hã? Eu não sei o que é prevaricar, não. Não. O que é? É um erro, né? É um erro. Mas tem algo aí bem claro o que é quando ele diz assim, ó, todo aquele que prevarica. O que é uma prevaricação? Aquele que ultrapassa. Prevaricar é ultrapassar. Então, em outras versões diz assim, ó, todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu quero falar aqui a respeito de doutrina. E quando se fala a respeito de doutrina, vão logo se imaginando falar de uso e costumes. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Toda vez, aí tem crente que fala assim, pastor, eu odeio doutrina. Eu não gosto de doutrina. Irmão, acho que está na hora de ler um pouquinho mais a Bíblia e se apaixonar mais um pouquinho por Deus. Porque tem que amar a doutrina. A ignorância é tão grande, que não aceitando o que é uma doutrina, não entendendo o que é de fato uma doutrina, pela ignorância e pela falta de conhecimento, passa a pensar assim, eu tenho nojo de doutrina, eu odeio doutrina, porque a doutrina é uso e costume, a doutrina é roupa, é calça comprida, é corte de cabelo, é maquiagem. Não tem nada a ver. A doutrina na Bíblia não é isso. Doutrina é outra coisa totalmente diferente. O que seria então doutrina? O que é doutrina para você? Qual é o primeiro aí falar? O que entende como doutrina? Doutrina é você respeitar o que está escrito na palavra do Senhor, é respeitar aquilo que o Senhor está ensinando para você. Doutrina seria então um ensinamento. Muito bem. Vamos ver aqui algumas coisas que falam a respeito de doutrina na Bíblia. Eu quero ministrar e ser ministrado nessa noite pela palavra de Deus sobre a importância de permanecermos na doutrina de Deus. Amém. Permanecer na doutrina de Cristo
É um grande desafio para a igreja no século presente, pois nós vivemos um mundo cheio de desvios doutrinários e de apostasia da fé. Afastar-se da verdadeira doutrina é afastar-se do Pai e do Filho. Entretanto, permanecer na doutrina de Cristo é permanecer na direção de Deus Pai e de Deus Filho. Nós vamos ver aqui, eu já vou dar uma dica para você. Tem gente que fala que não tem essa palavra doutrina na Bíblia, sinal que lê muito pouco. Sinal que lê muito pouco, que está cheio. Só que para quem não leu, para quem leu e não observou um detalhe, eu vou dar uma dica aqui para você. Todas as vezes que você vê a palavra doutrina na Bíblia no plural, ou seja, doutrinas, falando de doutrinas no plural, isso aí é ensinamento do diabo, do inferno. É ensinamento contrário à sã doutrina. Porque para você identificar o que é doutrina de Deus, o que é doutrina de demônios, o que é doutrina de homens, você vai ver logo pelo singular a diferença no singular e no plural. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, você vai ver o nome doutrina no singular. Doutrina. Ou seja, essa é a doutrina de Cristo. Quando você vê tanto no Antigo quanto no Novo Testamento escrita a palavra na Bíblia, doutrinas, aí já não tem nada a ver com a doutrina do Senhor, já é ensinamento do inferno. E portanto, o que leva uma pessoa a então estar numa doutrina errada? Por exemplo, a Bíblia fala de vários tipos de doutrinas falsas. Não basta apenas permanecer na doutrina, é preciso permanecer na verdadeira doutrina. Em Mateus 16, 12, vê o que está escrito aí. Mateus 16, 12. Vamos lá. Aleluia. Mateus 16, versículo de número 12. Diz assim: então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas do que? Mas da doutrina dos fariseus. Vamos ler todo esse texto aqui, ó, começando pelo versículo 5 ao 12. Jesus alerta contra o falso ensino. O título é esse: e passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ou seja, quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Eu não sou padeiro não. Marcão manja fazer um pão. Marcão manja, irmã Betânia manja fazer um pão. Para você fazer um pão, você tem que seguir uma receita. E não só a receita, mas a quantidade do que está na receita. Se você pegar, Marcão, um pão para fazer isso para 10 pessoas comerem, vamos dizer assim, pão para 10 pessoas comerem, e ali você aumentar um pouquinho, você sabe qual é a quantidade de fermento que tem que colocar naquele pão. Aí de repente você fala assim: eu quero um pão mais inchadinho, mais diferente. Você acrescentar o dobro do fermento ali, ou pôr um pouco mais de fermento, vai acontecer o que com o pão? Ele só vai inchar? Ele vai inchar, depois ele vai encruar. Ele vai encruar. Vai encruar. E se colocar um pouquinho mais, além de inchar e encruar,
É por isso que o pão fica azedo, fica um gosto azedo, seria muito fermento? É, porque o fermento azeda a massa. Quem já comeu aqui um pão azedo, um gostinho de azedo? Você pega na padaria, pãozinho bonitinho, cheirosinho, quando você come, você... parece que tá meio azedo, parece que colocaram um pouquinho de limão no pão. Já comeram pão assim? Um pouquinho de fermento, acontece o quê? Leveda a massa. toda A massa. a massa.